Oi, hoje é a resenha do conto Encontre-me na Estrela do Norte, de Jenny Han, aqui do livro O Presente do Meu Grande Amor, 12 Histórias de Natal. Duendes. Duendes em movimento são coisa de outro mundo. Altos, magros e adoráveis. Quando dançam, são turbilhões que brilham e cintilam como o sol refletindo na neve. Eu deveria saber. Venho-os observando a vida inteira. Assim começa Encontre-me na Estrela do Norte, de Jenny Han, que conta a história de Natalie, ou então a Natty, para os mais íntimos, uma garota de 15 anos. Uma ser humana de 15 anos de idade, que foi abandonada 15 natais atrás no trenó do próprio Papai Noel, com apenas um bilhetinho ali avisando: por favor, cuide da minha filha. Papai Noel não teve o que fazer, teve que adotar o bebê. Então, a levou para o Polo Norte e passou a tratar ela como se fosse a sua própria filha. E sim, os duendes, eles existem, estão todos lá, os duendes que ajudam Papai Noel na feitura dos presentes. Todos eles gostam da Natalie, ou da Nat, mas também eles já estão preocupados com ela, porque esse tempo todo que ela está com eles, esses 15 anos, até hoje, ela nunca conheceu um outro ser humano. E também vamos combinar, né? Acho que já está na hora dela começar a namorar. Minha avaliação do conto. A primeira palavra do texto é duendes. Quando eu li isso, já pensei, poxa, seria muito interessante que pelo menos uma dessas 12 histórias aqui do livro tivesse algo mais mágico, que também tem tudo a ver com o Natal. Fiquei pensando e achei, não, isso é só uma referência a esse ser fantasioso. Mas não, continuando o texto, sim, os duendes existem aqui nessa história e são de verdade. Tem até o Papai Noel, obviamente, né? Mas essa minha empolgação acabou rapidinho, porque no fundo essa história, claro, caiu no tradicional probleminha romântico de sempre. Aquela coisa do triângulo amoroso. Mas uma coisa que deixou mais ainda incomodado com esse texto, que ele é o mais fraco de todos até agora, esses 4 primeiros. E na verdade ele é o mais infantil em termos de diálogos. Eles são bem primários, bem bobos, que não acrescentam muito ao conjunto do texto. Claro, sempre nessas histórias de adolescentes ou de jovens adultos, a gente já espera um papo entre eles muito simples, não tem nada demais, nada profundo, mas aqui está muito exagerado. Só que tem até uma desculpinha aqui da autora, da Han. Mas também vale lembrar, ela quando começou a escrever os seus livros, os primeiros parece que eram realmente mais infantis. E ao longo da sua carreira ela foi mudando o público-alvo. Depois ela passou para adolescentes e hoje em dia ela está realmente nessa linha dos jovens adultos. E também não há desculpa de os personagens terem 15 anos. No primeiro conto que a gente viu aqui do livro, Meias Noites, os personagens tinham essa idade e até iam amadurecendo um pouco, mas não era tão simples o diálogo que eles travavam. Havia alguma complexidade um pouco mais na fala, mas aqui realmente aí não dá. Assim, a desculpa que a Jenny Han dá é que, na verdade, eles estão para amadurecer os personagens. Ou seja, quando eles alcançarem uma maioridade, eles vão parar de acreditar no Papai Noel, parar de acreditar nos duendes lá no Polo Norte. É um diálogo que acontece entre a Natty e o seu melhor amigo duende, o Flynn, onde ele acredita que um dia ela vai esquecer que ele já existiu, quando ela estiver adulta, né, ou 18 anos para cima, digamos assim. Enfim, talvez seja uma certa justificativa da autora ter deixado o diálogo tão bobinho, tão infantiloides assim. Uma impressão minha, mas talvez seja isso mesmo que aconteceu. Um outro aspecto dessa história ser meio infantiloide é quando todo mundo considera a Natalie como uma pessoa mentirosa que não diz a verdade. E num dia que ela realmente diz o certo, o que realmente aconteceu, ninguém acredita. Isso é
típico de histórias infantis, com aquele fundo moral, né, de você sempre dizer a verdade. Ela diz isso em relação que ela conheceu sim um outro ser humano da idade dela, um garoto chamado Lars. Ninguém acredita, principalmente uma amiga dela, entre aspas, uma duende também, a Elinor, que é muito interessada no Flynn. Então vira um pequeno triângulo amoroso, e se a gente colocar o Lars no meio da história, vira um quadrado amoroso. E é nesse ponto que a fantasia que podia florescer muito aqui nesse conto evapora, né, nessas questões amorosas. Resumindo o conto, fica nisso mesmo, apenas as questões românticas e o fato da Natalie estar sendo considerada já velha, mesmo que ela tenha ainda 15 anos, né? Vai entender, né? O curioso também é que eu estava lendo o texto e achava, tá, mas como é que essa história vai se desdobrar, o que vai acontecer, como vai ficar enrolando um pouco mais. De repente eu virei uma página e descobri que o conto acabava ali. É meio no susto que ele acaba. Sim, num tom romântico. Tá ali ainda que eu não posso falar porque senão vai estragar quem ainda pretende ler o texto. Mas ele não passa disso. Portanto, para Encontre-me na Estrela do Norte de Jenny Han, eu atribuo apenas 2 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na sexta e no sábado, com mais 2 resenhas do livro O Presente do Meu Grande Amor, 12 Histórias de Natal. Enquanto os vídeos não chegam, confira aqui do lado resenhas de outros contos. E até mais!